Nós temos aqui alguns números e nós vamos procurar categorizá-los, separá-los, classificá-los de acordo com algumas características. Eu vou desenhar aqui a primeira categoria, entre aspas. Vou fazer aqui um certo retângulo. Poderia ser um círculo, poderia ser outra figura. Neste espaço, eu vou colocar os números que podem ser escritos como uma fração de inteiros, ou seja, um inteiro sobre outro inteiro, naturalmente, com denominador diferente de zero. E esses números serão chamados de números racionais, porque eles são a razão entre outros dois números inteiros. São, então, os números racionais. Aqueles que não podem ser representados como uma fração de dois inteiros, nós vamos chamar de números irracionais. Os tamanhos dos retângulos não indicam qual categoria é maior ou menor, isto é só uma representação separando por categorias. Inclusive porque existem infinitos números racionais e também infinitos números irracionais. Nos racionais, nós temos também os números inteiros. Os números inteiros são números que não precisam ser escritos na forma de uma fração ou de um número decimal. São os números inteiros. E um subconjunto dos inteiros são ou é composto pelos números naturais. Os números naturais são os números inteiros não negativos. São os números naturais. Dos números acima, quais se encaixam melhor em cada conjunto, em cada, entre aspas, categoria, classificação? Sugiro que você pause o vídeo para tentar organizar isso sozinho. Muito bem, vamos começar aqui pelo 3. O 3. O 3 é um número que é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, seria uma fração de inteiros, portanto, pertence ao conjunto dos números racionais, mas ele não precisa estar escrito na forma de fração, portanto, ele pode ser escrito como um número inteiro. Mas ele é não negativo, então onde ele se encaixa melhor é no conjunto dos números naturais. Então, o número 3 é um número natural, por sua vez, também é inteiro e também é um número racional. Vamos ao próximo. Menos 5 é um número que pode ser escrito na forma de fração, mas não precisa ser escrito na forma de fração, então é um número inteiro. E por ser negativo, não pode ser natural. Então, menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 5 é um número inteiro, também, portanto, um número racional, mas não é um número natural por ele ser um número negativo. 0,25 é um número que pode tranquilamente ser representado por meio de uma fração de inteiro, seria 25 centésimos, 25 sobre 100. Mas é um número que precisa ser escrito na forma de fração, não dá para dispensar, você pode simplificar e não vai chegar a um número inteiro, portanto, ele se encaixa perfeitamente aqui. Ele é um número racional, que não é inteiro e nem natural. 22 sétimos é um outro número que já está na forma de fração. Eu posso tentar, mas não consigo simplificar chegando a um número inteiro ou natural. Então, ele cabe exatamente também aqui nos números racionais, que não são inteiros nem naturais. Agora, o 0,2713 repetindo, ou seja, é a dízima periódica 0,271313 repetidamente. Aqui uma informação que talvez você ainda não tenha. Toda dízima periódica, que é esse tipo de número que tem um período que se repete infinitamente após a vírgula, a direita da vírgula, pode ser escrito na forma de fração. Eu não vou escrever a fração que gera este número aqui, mas um rápido exemplo para você. O número 0,333, etc., equivale a 1/3. Sempre é possível, numa dízima periódica, ser transformada em fração, porém, numa fração irredutível, que evidentemente, não vai dar um número inteiro nem natural. Então, o 0,2713 aparece aqui. Agora, a raiz quadrada de 10. Essa é interessante. A raiz quadrada
de qualquer número que não é quadrado perfeito é um número irracional. É impossível representar a raiz quadrada de 10 como uma razão entre dois inteiros, como uma fração entre dois inteiros. A demonstração disso não é simples, nem cabe aqui, mas é uma informação que você precisa ter aí consigo. Mais ainda, a representação decimal da raiz quadrada de 10 vai ser um número com infinitas casas decimais que não apresenta um período, não apresenta algo que se repete infinitamente. Agora, o 14 sobre 7, claro, é um número racional, porque está escrito na forma de fração de inteiros, mas você tem sempre que se lembrar da possibilidade de simplificar quando possível. Simplificando 14 sobre 7, 14 dividido por 7, isso resulta simplesmente em 2. 2 é um número racional, claro, já estava aqui representado na forma de fração, mas não precisa estar na forma de fração, então ele poderia ser colocado no conjunto dos inteiros. Realmente ele é um número inteiro, mas por ser não negativo, então ele é um número natural. É um número natural, portanto, também é inteiro, também é racional. 2π. Π é um número irracional. A representação decimal dele é infinita e não periódica, então 2π também é irracional, não pode ser representado como a razão entre dois inteiros. Vamos ao menos raiz quadrada de 25. 25 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 25 é 5, e com o menos aqui, nós temos menos 5. Veja, menos 5 é um número que pode ser escrito como menos 5 sobre 1, portanto, uma razão de inteiros é um número racional, mas ele não precisa ser escrito dessa forma, portanto, seria um número inteiro e não natural por ser negativo. Então, ele está aqui, detalhe, ele já está escrito aqui. O menos raiz quadrada de 25 é equivalente ao menos 5, que já estava escrito lá. E agora, a raiz quadrada de 9 sobre 7. A raiz quadrada de 9 sobre 7, vamos pensar um pouco. Eu consigo simplificar isto? Consigo. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, isto que está escrito lá é a mesma coisa que 3 sobre 7. 3 sobre 7 é um número racional, porque é a fração de dois inteiros, e ele não pode ser escrito sem usar a forma racional ou de um número decimal, sem usar a forma de fração ou de um número decimal. Portanto, ele é racional, mas não é inteiro. Então, ele seria colocado aqui no grupo dos não inteiros. Acabamos com estes números, mas eu vou colocar agora um outro para você. Π sobre π. O que seria este? Bem, π é um número que, dividido aqui por ele mesmo, um número dividido por ele mesmo resulta em 1. E 1 é um número natural. Então, π sobre π aqui estaria como um número natural, equivalente a 1. Esta é uma maneira bem fantasiosa de dizer 1. É isso aí. Até o próximo vídeo.